Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo da série de vídeos EFT, a cura na ponta dos dedos. Como eu prometi para vocês no último vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças entre a TFT, a EFT e a Faster EFT. A gente vai começar falando hoje sobre a TFT, que foi o pai e a mãe de todas as outras técnicas aí. A EFT é um subproduto da TFT, assim como a Faster EFT, TAT, BSFF, entre outras técnicas aí que consistem em estimular esses meridianos de acupuntura, falar ou pensar em algumas coisas, tá? Então, a gente vai começar pela TFT. TFT é uma sigla em inglês que significa Thought Field Therapy, que é terapia do campo do pensamento. E no que difere a TFT da EFT é o seguinte. Na EFT, como a gente já veio estudando em vários outros vídeos, nós temos essa sequência básica desses 9 pontos, tá? Os pontos são sempre os mesmos, para trabalhar qualquer questão que seja, mas a maneira que a gente investiga, como eu construo as frases, como eu divido isso em submetas é bem diferente. A TFT se baseia no seguinte, que existem combinações específicas de ponto para se trabalhar problemas específicos, que são chamados algoritmos. Então eu tenho um algoritmo para trabalhar um trauma, eu tenho um algoritmo para tratar a ansiedade, eu tenho um outro algoritmo para tratar a raiva, por exemplo, para trabalhar a culpa e por aí vai. São combinações específicas de ponto que eu vou utilizar para trabalhar certas questões. Antes de eu começar a explorar um pouco mais isso, eu gostaria de deixar muito claro a minha opinião pessoal, tá? Sobre a diferença entre essas técnicas. Eu não acredito que exista uma melhor ou pior. Ainda mais se você se lembrar de alguns vídeos atrás, onde nós vimos o processo fisiológico que acontece quando nós estimulamos esses pontinhos, certo? Porque se eu levar em conta a ativação do sistema nervoso e todas aquelas outras coisas que eu disse para vocês, realmente não existe uma melhor ou pior se eu levar em conta aquilo e cada uma tem o seu lugar que vai ajudar, talvez não seu trabalho ser melhor, mas um pouquinho mais rápido. Talvez essa seja a diferença aí, tá? Então, a TFT se baseia no seguinte, que a gente vai estimular uma combinação específica de pontos para um determinado problema. Então eu vou ensinar para vocês um algoritmo específico para trabalhar a raiva, tá? A gente vai usar um algoritmo específico para trabalhar a raiva aqui, uma combinação de pontos específicas que a TFT utiliza. Uma outra diferença é que assim, na TFT a gente não explora muito, pelo menos eu não vi ainda nenhum professor ou alguém que ensina explorando muito os aspectos emocionais por detrás da questão, né? É muito baseado nas sensações físicas que estão presentes ali e se não dá resultado, eles trocam o algoritmo, né? Fazem alguns testes, trocam o algoritmo e se ainda assim não dá resultado, a causa de não dar resultados, a explicação deles é que existem toxinas energéticas. O que são toxinas energéticas? São produtos que você utiliza no seu dia a dia que estão bloqueando aí a sua melhora. Por exemplo, talvez o sabão em pó que você use para lavar suas roupas, o detergente, o desodorante, o cigarro, algum tipo de comida, entre outras coisas. Mas é bem curioso se nós pensarmos que na EFT, por exemplo, a gente não observa nada disso, dessas toxinas, e realmente a gente vai atrás do que são as causas emocionais mais profundas, tá? Então aqui eu vou te ensinar, como eu disse, um algoritmo para trabalhar a raiva. Só que eu quero ensinar para você a fazer isso na prática. Na prática, assim, eu não quero só ensinar esse algoritmo. Então eu gostaria que você pensasse agora, e você pode até pausar o vídeo para você pensar um pouco, em alguém que você guarde um certo grau de raiva. Tá? Numa escala de 0 a 10, pega alguém 4, 5 ali, não precisa pegar alguém 10, tá bom? Porque a gente vai experimentar a técnica. Então pega alguém entre 4 e 5, certo? E você vai sentir onde está essa raiva no seu corpo.
Você vai perceber onde que essa raiva está no seu corpo, certo? Você vai pensar na pessoa e aí a gente vai fazer o procedimento de TFT aqui agora, tá? A sequência de pontos que a gente vai utilizar é a seguinte. Primeiro ponto do karatê, segundo ponto embaixo do nariz, terceiro ponto no dedinho. Esse ponto aqui talvez não seja muito conhecido na EFT, mas é o meridiano do coração. Aqui, ó, do lado da cutícula voltada para o dedão, aqui no dedinho, a gente vai estimular. O outro ponto é do lado do olho e na clavícula. E algo interessante que a gente vai utilizar, que lá atrás se utilizava também na EFT, é que com a praticidade aí o pessoal andou excluindo um pouquinho, que é o procedimento chamado Gama 9, tá? Porque a gente vai estimular o ponto gama. Ponto gama é o ponto entre o dedinho e o anelar, certo? Ele fica nesse vãozinho aqui que nós temos aqui na mão e a gente vai estimular esse ponto. E é 9 porque nós vamos fazer 9 procedimentos que têm o intuito de equilibrar os hemisférios cerebrais. Isso também vem de uma técnica chamada EMDR, tá? Então a gente vai estimular e os passos são os seguintes. Você vai fechar os olhos, abrir os olhos, olhar direita para baixo, com a cabeça reta, tá? Esquerda para baixo, você vai rodar os olhos no sentido horário, vai rodar no sentido anti-horário. Agora a parte mais engraçada, você vai cantarolar qualquer canção, contar até 5, 1, 2, 3, 4, 5 e voltar a cantarolar. E aí a gente vai estimular aquela sequência de pontos de novo. Fica tranquilo que eu vou fazer uma sessão aqui com vocês, tá? Esse procedimento Gama 9, como eu disse, ele tem o intuito de equilibrar os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. Isso também não é muito da TFT, isso vem de um outro conhecimento chamado EMDR, que significa Eyes Movement Desensitization Reprocessing, que é muito eficiente também para trabalhar traumas, tá? Então é o seguinte, você pensou lá naquela pessoa que você sente um pouquinho de raiva, tem alguma coisinha ali que te incomoda, algo que a pessoa fez ou que você sente com ela, tá? Eu estou pressupondo que sim. Eu quero que você perceba onde essa raiva está no seu corpo, tudo bem? E aí você comece a estimular lá no ponto. Sempre quando a gente estimula esses pontos, o intuito de eu falar as frases é eu me conectar com o problema, tá? Então você pode repetir em voz alta ou mentalmente, desde que você se conecte realmente com as sensações físicas e o problema. Não adianta você estimular isso pensando na morte da bezerra lá, que uma técnica não vai fazer muito efeito, tá? Então tá lá, você vai estimular, certo? E eu vou construir a frase de preparação. Muito embora eu esteja sentindo essa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Muito embora eu esteja sentindo essa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Muito embora eu esteja sentindo essa raiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Abaixo do nariz, toda essa raiva. Dedinho, essa raiva. Do lado do olho, toda essa raiva. Clavícula, essa raiva. A gente vai lá entre os dedos, lá no ponto gama, se conecta com a sensação de raiva, com a questão, fecha os olhos, abre os olhos. Direita para baixo, esquerda para baixo, roda os olhos no sentido horário, roda os olhos no sentido anti-horário. Cantarola comigo. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Volta a cantarolar. Lá no ponto do karatê, toda essa raiva. Embaixo do nariz, toda essa raiva. Dedinho, essa raiva. Do lado do olho, toda essa raiva. Clavícula, essa raiva. Respira. Solta o ar lentamente. Por que é que nós temos que mensurar numa escala de 0 a 10?
para saber se durante as rodadas o processo realmente está funcionando ou que outro caminho eu vou ter que tomar se ele não estiver funcionando ou estiver emperrado, tá? Então percebe lá na escala de 0 a 10 se a raiva aumentou, está igual ou diminuiu. Eu costumo dizer assim, que se aumentou é que o processo está funcionando lindamente, porque está abrindo coisas aí que talvez você não estivesse consciente a respeito disso, tá? E você percebe se diminuiu. Então o algoritmo para raiva basicamente é esse. E na TFT nós não construímos frases muito rebuscadas, nós nos focamos mais na sensação e nesses algoritmos, e geralmente não funcionou, então vamos tocar um outro pontinho, vamos fazer um outro algoritmo e depois procurar as toxinas energéticas, tá? Então aqui você acabou de ter a TFT, um algoritmo específico para raiva, você pode repetir ele quantas vezes você quiser, tá? Você vai repetindo até a raiva realmente zerar, tá bom? Uma coisa que eu já falei, mas eu vou repetir, que eu gosto muito de fazer, como eu disse, existe lugar para todas essas técnicas. Se você sabe de todas, né, esses algoritmos,